Antes de tudo, havia uma palavra, existe uma pergunta que nenhum ser humano consegue ignorar. Não importa a época em que viveu, não importa a cultura que o formou, não importa o que ele acredita ou deixa de acreditar, de onde veio tudo isso. De onde veio o universo, a vida, a consciência, o bem e o mal, o amor e a dor, a morte e a esperança. Essa pergunta é tão antiga quanto a própria humanidade. E há mais de 3.000 anos um texto ousou respondê-la. Não com fórmulas matemáticas, não com experimentos de laboratório, mas com uma narrativa tão poderosa, tão densa e tão carregada de significado que ela ainda move bilhões de pessoas hoje e ainda divide estudiosos, cientistas e teólogos em debates que parecem não ter fim. Esse texto é o livro de Gênesis, e a sua primeira frase é uma das mais famosas já escritas na história da humanidade. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Mas Gênesis é muito mais do que a história da criação. É o livro das origens de tudo. Da luz e das trevas, do homem e da mulher, do pecado e da redenção, do primeiro assassinato e da primeira aliança, do dilúvio que apagou o mundo e da promessa que reconstruiu o outro. É o livro que apresenta Abraão, Isaac, Jacó e José, personagens cujas histórias moldaram 3 das maiores religiões do mundo. Hoje você vai entender o que Gênesis realmente contém, porque ele é tão controverso e porque, depois de milênios, ele ainda tem o poder de mudar a forma como você enxerga a sua própria existência. Gênesis é provavelmente o texto mais debatido, mais questionado e mais mal compreendido de toda a história da literatura humana. Há quem o leia como ciência e conclua que é falso, há quem o leia como mito e conclua que é belo, há quem o leia como história literal e conclua que é absoluto. E há quem o leia como teologia profunda e conclua que vai muito além de qualquer uma dessas categorias. O problema é que a maioria das pessoas nunca parou para de fato ler Gênesis para perceber o que o texto está dizendo, como está dizendo e o que ele não diz. Porque Gênesis não é um manual de astronomia nem um relatório arqueológico. É algo muito mais raro e muito mais difícil de encontrar, é uma resposta à pergunta mais profunda que um ser humano pode fazer. E essa resposta está cheia de camadas que a maioria das pessoas nunca chegou a descascar. Então vamos fazer isso juntos agora. Vamos percorrer os grandes blocos de Gênesis, da criação ao patriarca José no Egito, e entender o que cada um deles está realmente dizendo. Porque quando você terminar esse vídeo, Gênesis vai parecer um livro completamente diferente daquele que você achava que conhecia. A maioria das pessoas não sabe, mas Gênesis contém 2 relatos diferentes da criação e eles estão lado a lado, nos 2 primeiros capítulos. No primeiro relato, Deus cria o mundo em 6 dias, numa sequência ordenada e progressiva: luz, firmamento, terra seca, vegetação, astros, animais e, por último, o ser humano macho e fêmea criados simultaneamente à imagem de Deus. No segundo relato, que começa no capítulo 2, a sequência é diferente. Deus forma o homem do pó da terra, planta um jardim, coloca o homem nele e somente depois forma os animais e, a partir da costela do homem, a mulher. São 2 relatos, 2 estilos literários distintos, 2 ênfases teológicas diferentes. Isso não é uma contradição a ser explicada, é uma intenção a ser compreendida. O primeiro relato responde à pergunta: o que Deus criou e em que ordem, com uma perspectiva cósmica, grandiosa, quase litúrgica. O segundo responde qual é a relação entre Deus, o homem e o jardim, com uma perspectiva íntima, relacional e narrativa. Juntos eles formam uma imagem completa. O universo tem um Criador, e dentro desse universo o ser humano ocupa um lugar único feito à imagem divina, colocado num jardim, dado o mandato de cuidar da criação. Essa é a fundação sobre a qual todo o resto de Gênesis e toda a Bíblia vai ser construído. Do capítulo 3 em diante, Gênesis narra o que os teólogos chamam de a queda. O momento em que o homem e a mulher desobedecem a Deus no jardim do Éden, comendo do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aqui o texto é brutalmente psicológico. A serpente não usa violência, ela usa dúvida. Foi mesmo que Deus disse que não podeis comer de toda a árvore do jardim. É a primeira pergunta registrada na Bíblia e é uma pergunta que planta desconfiança sobre o caráter de Deus. A mulher come. O homem que estava ao lado dela come também. E no instante seguinte, algo muda profundamente. Eles percebem que estão nus e sentem vergonha. O que antes era inocência vira consciência perturbada. O que era abertura vira ocultamento. Quando Deus chama por Adão, a resposta é reveladora: ouvi a tua voz no jardim, e tive medo porque estava nu e me escondi. O medo entra no mundo, e junto com ele a morte. O que se segue é uma espiral de violência e fragmentação. Caim mata Abel, o primeiro assassinato da história humana, motivado por inveja e por uma rejeição que Caim não consegue processar. A humanidade se multiplica, mas também se corrompe.
E então vem o dilúvio. Deus vê que toda a maldade do homem era grande na terra e decide recomeçar com Noé, o único descrito como justo e íntegro entre os seus contemporâneos. O dilúvio de Gênesis tem paralelos impressionantes com outros textos antigos, como o épico de Gilgamesh da Mesopotâmia, o que fascina arqueólogos e historiadores até hoje. Depois do dilúvio, uma nova aliança, um arco-íris, uma promessa. Mas a natureza humana não mudou, e logo surge a Torre de Babel, onde a humanidade unificada tenta construir uma torre até o céu. E Deus, ao dispersar os povos e confundir as línguas, encerra a era primordial de Gênesis e abre uma nova fase, a era dos patriarcas. Com o capítulo 12, Gênesis muda completamente de tom. Saímos da narrativa cósmica e entramos na história de uma família. Deus chama um homem chamado Abrão, depois renomeado Abraão, e lhe faz uma promessa absolutamente extraordinária que dele nasceria uma nação, que essa nação habitaria uma terra específica e que, por meio da sua descendência, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Essa promessa, chamada de Aliança Abraâmica, é o eixo em torno do qual toda a Bíblia gira. Tudo o que vem depois, a lei de Moisés, a monarquia de Davi, a profecia de Isaías, o próprio ministério de Jesus é entendido, na lógica bíblica, como o cumprimento ou o desdobramento dessa aliança com Abraão. Mas Abraão não é apresentado como um herói perfeito. Ele mente sobre sua esposa 2 vezes para salvar a própria pele. Ele tem um filho com a escrava Agar quando perde a paciência de esperar pela promessa de Deus. Ele ri quando Deus lhe diz que sua esposa Sara, já velha, geraria um filho. E então vem o momento mais perturbador de toda a narrativa. Deus pede que Abraão sacrifique Isaque, o filho da promessa. Abraão obedece. E no último segundo, quando a faca já está erguida, Deus intervém e fornece um cordeiro. Para a tradição judaica, cristã e islâmica, esse episódio, o sacrifício quase consumado de Isaque, é um dos momentos mais carregados de significado teológico de toda a história sagrada. Ele fala sobre fé, sobre obediência, sobre sacrifício e sobre a natureza de um Deus que pede o impossível e, ao mesmo tempo, provê o necessário. Gênesis termina com uma das histórias mais cinematográficas já escritas, a saga de José, filho de Jacó. José é o filho favorito, o que recebe a famosa túnica de muitas cores, e essa preferência desperta um ódio mortal nos seus irmãos. Eles o jogam numa cisterna, depois o vendem como escravo para mercadores egípcios e levam ao pai a túnica ensopada no sangue de um bode, fazendo-o acreditar que o filho morreu devorado por animais. No Egito, José sobe e cai repetidamente, é fiel na casa de Potifar e vai parar na prisão por causa de uma acusação falsa. Na prisão, interpreta sonhos de outros prisioneiros. E então, quando o faraó tem 2 sonhos perturbadores que ninguém consegue explicar, José é chamado para interpretá-los 7 anos de fartura, seguidos de 7 anos de fome devastadora. José não apenas interpreta, ele apresenta um plano de gestão de crise tão eficiente que o faraó nomeia segundo o homem mais poderoso do Egito. E então vem o clímax. Os irmãos de José chegam ao Egito em busca de comida, sem reconhecê-lo. José os reconhece. E após uma série de testes emocionalmente devastadores, ele se revela. A cena em que José diz a seus irmãos, "Eu sou José", é considerada por muitos críticos literários como um dos momentos de maior carga emocional de toda a literatura mundial. Mas o que torna esse momento teologicamente poderoso é o que ele diz em seguida: "Não fiqueis magoados, nem com raiva de vós mesmos por me terdes vendido para cá, porque Deus me enviou à vossa frente para preservar a vida." José não minimiza o que os irmãos fizeram, mas ele encontra um sentido maior do que o sofrimento que viveu. E com essa frase, Gênesis encerra seu arco narrativo com uma das afirmações mais profundas sobre providência, perdão e propósito que qualquer texto já expressou. Gênesis não é um livro sobre o passado. É um livro sobre a condição humana, sobre quem somos, de onde viemos, por que sofremos, o que buscamos e o que é possível quando escolhemos confiar em algo maior do que nós mesmos. Cada personagem de Gênesis é um espelho. Adão e Eva que se escondem, Caim que não governa sua ira, Abraão que ri da promessa e mesmo assim é chamado de amigo de Deus. José que é traído e, no fundo do poço, ainda encontra uma razão para continuar. São histórias com milênios de idade que descrevem experiências que você e eu vivemos semana passada. Essa é a razão pela qual Gênesis sobreviveu. Não porque é um manual científico, não porque é um documento histórico impecável, mas porque fala verdades sobre a alma humana que continuam sendo verdades hoje, em 2025, da mesma forma que eram verdades há 3.000 anos no deserto do Oriente Médio. Se você nunca leu Gênesis, ou se leu há muito tempo e acha que já sabe o que está lá, eu te convido a abrir esse texto de novo, com olhos novos, sem pressa,
sem a necessidade de defendê-lo ou atacá-lo, apenas para ler. Porque o livro que começa com no princípio ainda tem muitas coisas a dizer sobre o seu presente e sobre o seu futuro. Este vídeo foi apenas a porta de entrada para um universo que vai muito além do que conseguimos cobrir em 10 minutos. Gênesis tem 50 capítulos cheios de histórias, personagens e perguntas que merecem vídeos inteiros. E é exatamente isso que vamos fazer aqui neste canal. Se você quer continuar explorando a Bíblia com profundidade, sem superficialidade e sem medo das perguntas difíceis, se inscreva agora e ative o sininho. Cada semana tem um novo mergulho esperando por você. E antes de você fechar esse vídeo, me conta nos comentários qual história de Gênesis sempre te tocou mais. A criação, o dilúvio, Abraão ou José, ou talvez uma que eu nem mencionei aqui. Escreve embaixo, adoro ler cada comentário e respondo sempre que posso. Compartilha esse vídeo com alguém que vai amar esse conteúdo. E eu te vejo no próximo, onde continuamos essa jornada pelo livro mais extraordinário que a humanidade já produziu.